Olá, seja bem-vindo, bem-vinda! Está começando a partir de agora mais uma temporada do podcast no ar. 2025 chegando, tem novos episódios na área aqui no ar. E você que está conferindo a gente via multiplataforma, que bom ter você conosco mais uma vez. Nós estamos no canal 180 da Sertão TV, pela sua Brisanet TV, também pelo Spotify, no nosso canal no YouTube, claro, na Canudos FM 106,7, em horário alternativo no sábado, a partir das 7 horas da manhã, e em um novo espaço, já que nós estamos em um novo ano. Nós estamos por meio do aplicativo Brisa Play, que você já pode instalar aí pelo seu celular e conferir a gente em qualquer lugar. Como eu tô falando de coisas novas, tem gente nova no pedaço do nosso podcast. Tá aqui, do meu lado, corta pra ele! Ele que já é bastante conhecido por sua voz, por seu timbre no rádio. E agora vai... Tão gostoso de ouvir. E agora vai mostrar a sua face para quem acompanha a gente, né, pelas telas, para que você possa conferir quem é esta voz que está por trás desta pessoa. Eu apresento o Hércules Ramos. Tudo bem, Hércules? Tudo tranquilo. Tô tranquilo, amigo. Hoje vai ser uma temática bastante interessante, falando sobre o Janeiro Branco, fala sobre a conscientização da saúde mental. Tem muita gente preocupada muito com a estética, não é isso, Emanuel? Sim. Pra ficar impecável, vai pra academia, pra ficar com aquele corpo perfeito. E a cabeça, né? Depressão, ansiedade, uma série de questões. Então, vai ser um assunto bastante interessante para discorrermos com a doutora. Não é isso, Emanuel? É isso. Aqui na minha frente estamos, portanto, com ela, Maria Eduarda, psicóloga. Mas, aqui para o meu íntimo, e acredito que para muita gente também que a conhece dessa forma, ela também pode ser chamada de Duda. Querida Duda. Olá, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou me sentindo muito, muito feliz, muito honrada de estar dividindo esse podcast aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Janeiro Branco, sobre saúde mental. Algumas dicas também no final, o pessoal que está acompanhando vai estar conosco e conferindo o que é que a gente traz para a gente estar cuidando da nossa saúde mental no nosso dia a dia. E é isso, vamos lá, né, gente? Vamos começar. E eu já tenho a primeira pergunta a fazer. Vamos lá. É bem básica. Essencialmente, a gente percebe que cada mês trata uma temática diferente. Sim. E a gente já começa no primeiro mês do ano falando sobre saúde mental. Por que a escolha do janeiro? Perfeito. E por que a cor que é simbólica para esse mês é a cor branca? Ótimo, vamos lá. Por que janeiro? Né? O janeiro, geralmente quando a gente chega no final do ano, a gente começa a traçar metas, planos, estratégias, perspectivas. Então a gente finaliza um ano e muitas vezes a gente não conseguiu traçar tudo isso. E o que é que a gente faz? A gente recomeça. Então a escolha do mês de janeiro foi pensando exatamente nisso, nesse recomeço, nesse começar a caminhar. E o branco traz essa leveza, esse cuidado, essa paz, né? O branco transmite essa paz à humanidade. Então, a escolha foi muito desse movimento pessoal, né? Das pessoas realmente ter essa visão de que novo ano a gente começa a traçar coisas boas, né? Novas perspectivas e também cuidar mais de si, né? Como vocês estavam falando, a gente visa muito para um lado e acaba esquecendo de outros, né? E por que não falar, por que não cuidar da saúde mental, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Se a gente não está bem mentalmente, a gente não está bem em outras áreas da vida. E a escolha do branco foi justamente por isso, por transmitir essa leveza, essa paz, né? Esse meio que sabedoria também de você conseguir ali organizar, reorganizar-se. A oportunidade também, acredito eu, de escrever uma nova história, porque cada mês, essencialmente, é uma página em branco na nossa vida, né? Com certeza, uma página em branco, né? Cada dia é único, somos sujeitos únicos, então acredito que faz muito sentido para mim o que você traz. Perfeito.
Papai Vou Webs. apresentar aqui alguns dados bastante interessantes. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim, infelizmente, nós estamos nessa escala aí. E somos o quinto mais depressivo do mundo, lamentavelmente. Estamos falando do câncer da alma. Estamos falando o palco das emoções que é a nossa alma. E é muito triste vermos pessoas de todas as faixas etárias, de todas as idades, enfim, passando por essa situação, a questão da depressão. E Fortaleza, de acordo com um estudo que foi realizado, é a capital do Nordeste com o maior número de pessoas depressivas do Nordeste brasileiro. Em linhas gerais, apresentei esses números a você. Qual é a leitura que você faz de tudo isso? Infelizmente, a gente tem pouco cuidado com a nossa saúde mental. Eu acho que a gente precisa também lutar por políticas públicas, porque não é todo mundo que tem acesso a uma psicoterapia, a uma avaliação com um psiquiatra, né? Então, a gente precisa lutar muito, investir muito em políticas públicas, cobrar também dos governantes em relação a isso. E a gente tem uma taxa altíssima também de suicídio, né? Então, a gente vê CAPs superlotados, a gente vê instituições que tentam suprir uma demanda, né, e que não estão conseguindo, mas algumas pessoas acabam buscando alternativas muito superficiais, né? Eu quero ficar bem, eu vou só para academia, e acaba traçando esses tratamentos alternativos, né, com o uso de drogas, com o uso de outras substâncias. Então, a gente vê aí só os níveis, as escalas aumentando, né? Então, é muito triste a gente olhar para esses dados e ver que está um pouco longe de a gente chegar, né, onde a gente gostaria de um Brasil com mais saúde mental, de um Brasil que as pessoas tivessem essa rede de apoio em locais específicos, tanto particular como no SUS também, né? Então, eu como profissional, eu tento olhar muito por esse lado, né, de acolhimento, de levar informação para as pessoas que ainda não têm esse acesso, né, de conversar um pouco sobre outras temáticas como o TDAH, como o TAG, que é a ansiedade. Então, a gente tem eu tenho esse propósito também de levar essas informações e esse conhecimento, né, de estar fazendo com que as pessoas reflitam um pouquinho sobre elas e, de certa forma, ajudar em algum sentido, né? Se todos os profissionais tivessem um pouquinho dessa visão, acredito que a gente conseguiria acolher muitas pessoas em estado de sofrimento. E também, para complementar, tem a CVV, que faz um trabalho maravilhoso em relação ao acolhimento de pessoas que estão com ideação suicida, né? Então, 24 horas esse canal, né, de valorização da vida. E eles fazem um trabalho muito bom. Eu acredito que também é uma rede de apoio, mas volto a dizer que ainda não estamos no nosso ideal, né? A gente tem o real e tem o ideal. Só um adendo à questão do suicídio, já é a terceira causa de morte no Brasil. Sim. E existe um tabu muito grande, ninguém fala, ninguém discute sobre isso. Sim. E uma outra questão, a questão da academia. Existe um transtorno dismórfico corporal. A pessoa está com o corpo perfeito e ela vai se olhar no espelho e se sente uma pessoa feia. Sim, nós temos a anorexia, a bulimia, a vigorexia, né? E esse transtorno que, infelizmente, afeta os frequentadores assíduos aí de academia. Com certeza. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque o nosso corpo, ele sinaliza de alguma forma, né? Você vai ter que estar muito atento aos sinais. Se eu estou muito estressada, o meu corpo, ele vai sinalizar, né? Se eu estou muito ansiosa, o meu corpo, ele vai falar de alguma forma. Vai ter uma dor de cabeça, você vai ter uma sudorese, vai ter um ataque cardíaco. Então, a gente vai ter que estar atento a esses sinais. No caso dessas pessoas que frequentam a academia e acabam tendo essa distorção de imagem, né? Eles precisam estar atentos. Aqui é o meu limite. Então, o que é que eu preciso ajustar aqui para ficar bem? Né? Então, a gente precisa estar muito atenta e entender. Traz transtornos, né, mentais. A gente precisa... Por isso que é tão importante nós falarmos sobre, né, a questão do suicídio. É só em setembro que a gente fala de suicídio? E só em janeiro que a gente fala sobre o Janeiro Branco? Não, a gente precisa estar constantemente falando, né, nas escolas, levando a campanha de valorização da vida, campanha de prevenção do bullying. Tudo isso é promoção de saúde mental.
Buda, como é que a saúde mental ela tem sido encarada pela sociedade nos últimos tempos? Porque a gente sabe que o movimento do Janeiro Branco é um movimento recente. Sim, 2014 para cá, mas se não me engano, Isso. né? Mas ainda existe um grande tabu da nossa sociedade em relação a falar sobre saúde mental. Você acha que esse tabu ainda existe por quê? Por que que a sociedade ainda encara falar sobre saúde mental como um tabu? Eu acho que historicamente é muito difícil para as pessoas falarem sobre aquilo que dói, né? Algumas pessoas acabam se escondendo nessas dores. Então, por que que eu vou falar que eu não estou bem se o outro tem uma vida tão perfeita? Né? O que a gente vê nas redes sociais é uma pressão muito interna também, e muito externa, né? Se você vê aquele ditado, né? A grama do vizinho é mais verde que a minha. Então, se eu vejo, por que que eu vou falar sobre as minhas vulnerabilidades assim tão abertamente? Né? Então, acho que as pessoas elas acabam escondendo muito isso, né? E algumas falando abertamente acabam sendo muito julgadas. Né? Quando eu descobri o meu diagnóstico de TDAH e de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, eu falei, como assim? Eu sou uma psicóloga? Eu vou falar abertamente assim para as pessoas sobre o meu diagnóstico? Me assustou de primeira, mas quando eu vi que era possível sim falar sobre, conscientizar, alertar, né? Tratar pessoas que passam pelas mesmas situações que eu estou passando ou que eu passei, né? Então isso pode ajudar muitas outras pessoas. Então eu acho que nós temos um histórico de preconceito de pessoas que se tratavam em hospitais mentais, né? Que antigamente nós tínhamos aí os manicômios, que hoje a gente não tem, graças a Deus não tem mais manicômios, né? Mas a gente ainda tem hospitais psiquiátricos, os CAPs, né? As pessoas tinham aquele dizer de quem se trata no CAPS são loucos, são doidos, porque realmente, historicamente, né? Os hospitais, eles eram distantes, né? Ninguém queria doente perto da sociedade, ninguém queria estar perto de pessoas doentes, né? Então, as pessoas que eram classificadas como loucos, né? Eles eram excluídos. Então, ninguém queria falar sobre eles, né? Eles eram deixados realmente lá. Então, a gente tem vários dados históricos, né, em relação a isso. E hoje, apesar da gente conversar um pouquinho mais, de se ter mais sobre o assunto, das pessoas estarem um pouco mais preocupadas com isso, ainda assim é difícil falar sobre aquilo que dói, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa bater muito nessa tecla, estar muito atento também e alertando, tendo cuidado dentro de casa mesmo, né? Se a gente percebe algum sinal de alguma pessoa que a gente conhece, que a gente ama, a gente está ali perguntando, tentando entender, se colocando como pessoa para ajudar, como rede de apoio. Eu acho que vai muito por esse caminho. No nosso cotidiano, como que nós podemos cuidar da nossa saúde mental? Eu sei que vão existir diversos casos que Sim. vão aí diferenciar um dos outros e que precisam de uma intervenção para cada caso. Sim. Mas geralmente, o que é preciso para nós iniciarmos esse cuidado? Eu acho que, primeiramente, uma pessoa até me perguntou recente, né? Tem uma receita de bolo pra gente só check, seguir, né? Mas eu acho que é buscar o equilíbrio em tudo, né? Cada pessoa tem o seu jeito de se sentir confortável, de se sentir bem. Tem pessoas que gostam de treinar, outras que gostam de fazer uma bicicleta, né? Por Andar exemplo, de bicicleta. eu amo ver fofoca. Pronto. Não é brincadeira, não é verdade. Né? Equilíbrio. Equilíbrio. Não, demais. Né? Então, assim, eu acho que a gente pode seguir várias práticas. Claro, práticas saudáveis, né? A gente tem aí o nosso corpo, ele precisa de alimentação saudável, ele precisa de uma quantidade ideal de água, ele precisa de momentos de prazer, de lazer, né? Então, eu acredito que a gente vai por esse caminho. E aí a gente tem algumas coisas mais específicas, né? Praticar atividade física, estabelecer limites nas relações, né? As pessoas não pontuam isso como saúde mental. É saúde mental, sim. Né? Se eu estou dizendo sim para todos e para todos, talvez eu esteja ferindo uma parte minha. Então, pode ser que eu não esteja bem, não esteja saudável mentalmente, né? Só pegando o gancho. Pode Vai lá. Só pegando o gancho, né, no que você falou, Duda, né? Duda. Isso. Olha a intimidade da pessoa. Pode ficar à vontade. Através do exercício, você libera dopamina. Endorfina, Isso. neurotransmissores. Isso significa dizer o quê?
E a saúde física está intimamente ligada com a saúde mental. Total. Isso, e a gente vai sentindo, né? Inclusive, eu vou até dar um exemplo prático meu mesmo, que eu gosto que as pessoas vejam na realidade, né? Minha psiquiatra sempre fala, se tu toma só medicamento, não vai funcionar, não. O tratamento não, né? Tu tem que estar caminhando, tu tem que estar fazendo teus exercícios, tem que estar em terapia, né? Então é um conjunto. A gente não, vamos separar aqui corpo, mente, alma, tal. Não dá, né? A gente está totalmente interligado, porque vai interferir no sono. Se eu não me alimento bem, eu vou ter uma crise de enxaqueca, eu vou ter várias outras coisas. Então não tem como separar, tudo integrado, né? Então o exercício para mim faz parte do meu plano terapêutico. Né? E eu amo, eu tava até falando com a Amanda, né, que ela participou também do podcast aqui recente. Falou assim, não é uma coisa que eu sou apaixonada, não, mas eu faço também e me faz bem. Eu vejo os benefícios disso, né? Por exemplo, também ouvir música, que é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, cantar. Então, uma coisa que me regula, que me faz bem. E eu estou liberando neurotransmissores, né? Eu estou ali tentando me regular e me fazendo bem. Tem gente que já gosta de ler. Uma boa gargalhada. Uma conversa com os amigos, um podcast como esse, né? Que a gente está aqui reunido, está conversando e uma forma leve, né? Então, e tudo isso é cuidar da saúde mental, né? E as saúdes, como você diz, elas realmente estão muito interligadas, Sim. né? Mente sã, corpo sã. E aí, quando eu dava aula de projetos de vida, na escola profissionalizante, a gente falava justamente sobre os diversos tipos de saúdes. A saúde emocional, a saúde física, a saúde relacional, a saúde familiar. Então, todas as saúdes, elas precisam estar neste equilíbrio, né? Para que a gente possa ter uma garantia melhor, né, da nossa mente, que é uma das principais formas de nós alcançarmos aquilo que nós queremos quando nós temos, né, uma evolução nos nossos pensamentos, quando a gente evolui mentalmente, né? E aí eu quero fazer um outro questionamento acerca de como que as pessoas podem identificar os principais sinais de que não está indo algo bem com a saúde mental. Pronto, perfeito. Vamos lá. Em relação à ansiedade, né? A gente tem a ansiedade natural, né? A ansiedade, ela vai nos proteger dos perigos, né? Eu sempre uso o exemplo do cachorro. Quando eu tô vendo um cachorro, uma pessoa que tem muito medo de cachorro, essa ansiedade, ela vai fazer o quê? Ela vai ter função protetiva, né? De fuga. Você vai querer fugir de estar perto daquele animal. Então, a ansiedade, ela vai estar ali liberando, né, essas questões físicas, hormonais, né? E você vai fugir, vai ter essa evitação. No caso de uma ansiedade mais patológica, a gente vê que tem um certo limite, né? Eu paraliso, eu deixo de fazer coisas por conta dessa ansiedade. Então, eu deixo de ir a um supermercado porque aconteceu algum episódio, eu deixo de dormir bem, eu deixo de me alimentar, eu vou ter um evento daqui a um mês, uma viagem daqui a um mês. Esse mês eu passo com vários sintomas ansiosos, né? Eu fico aflita, eu fico preocupada, eu tenho um choro, às vezes, né? As pessoas dizem que sem motivo, mas tem uma raiz que precisa ser investigada. Então, cada pessoa, ela vai manifestar essa ansiedade de uma forma, né? Algumas pessoas com transtorno do pânico, né? Eles realmente paralisam, né? Falta o ar, você tem aquela sensação de que está morrendo com a taquicardia mais, né, acelerado. Então, assim, a gente vai ter... O nosso corpo, ele vai falar de alguma forma. A gente precisa estar atento a ele, né? Os meus episódios de ansiedade, e na época que eu tinha crise, eu tinha muita aquela respiração mais ofegante, né? Aquela sensação de formigamento, né? Então, a gente vai estar atento a esses sinais, né? No caso de depressão, as coisas prazerosas deixam de dar prazer, de ter prazer. Perdeu o sentido, né? E é uma frase muito forte, né? Perdeu o sentido da vida. Então, a depressão é muito isso, né? Aquela pessoa que era muito sociável, ninguém vê mais, né? Aquela pessoa que não parece que não tá mais aqui. Às vezes sorri, porque a gente acha que depressão, as pessoas não sorriem,
né? Mas sim, as pessoas sorriem, elas podem ter episódios de estar mais isolado, episódios de estar mais sociável, e também tem sinais, né? As pessoas elas vão verbalizando de alguma forma algumas coisas que a gente precisa estar muito atenta, né? Principalmente as crianças e os adolescentes hoje em dia em relação à ansiedade, né? Quando chega essa parte aí do Enem, que tem essa questão de vou ter que passar na faculdade, né? Então os pais eles precisam ter esse olhar também mais atento, e a adolescência que é uma fase também que já tem todo esse processo de mudança física, mudanças psíquicas também. Então assim, a gente vai ter que estar atento a todo momento, né? E a nós principalmente, né? Você sabe quando você está bem e quando você não está. Por mais que a gente tente esconder de algumas pessoas, mascarar, né? Mas nós sabemos. Então é muito importante a gente começar por nós. Olha, ter esse olhar. Como é que eu estou me sentindo hoje? Né? Eu até brinco, as pessoas falam assim, eu tô tão sei lá. Mas o que é sei lá? Né? Que emoção é essa que eu não conheço? Então a gente tem que nomear, eu estou triste, eu estou chateada, eu estou feliz, eu estou emocionada. A gente tem que entender o que a gente sente para a gente conseguir também ajudar os outros. Temos que deixar o nosso divertidamente falar. Com certeza, com certeza. Olha, eu quero tratar aqui agora de algo que é muito particular de todos. Sim. Tecnologia. Tecnologia. Estamos hoje vivendo essa era digital meio que loucamente. Faz parte agora da gente praticamente. Sim. E aí, o que o celular e outras tecnologias têm causado para que a gente tenha mais casos de adoecimento mental na sociedade? E é um caso muito sério, viu? A gente está numa sociedade muito apressada e as tecnologias nos apressam mais ainda, né? Não sei se vocês já observaram vídeos de 15 segundos. Quanto mais você enrola, mais você quer assistir, né? E você está ali deixando de fazer várias outras coisas para estar rolando. E você vai estar vendo conteúdos às vezes interessantes, conteúdos às vezes irrelevantes, e vai deixando o tempo passar, e vai deixando o tempo passar. E no meio disso tudo tem as comparações, porque você está ali na sua vida e você tem a vida de outros influenciadores, de outras pessoas que têm mais que você, de outras pessoas que esteticamente tá mais bonito, mais bonita que você, e isso vai começando a introjetar na sua mente, e você vai querendo mais, vai querendo ver mais. Eu tenho que fazer isso, para me ser feliz eu preciso disso, para me arrumar uma namorada, um esposo, enfim, eu preciso disso, para me ser valorizado pelo meu grupo de amigos. Então as pessoas elas vão começando a criar fantasias também em torno dessa tecnologia. A gente tem muitos jogos, né, jogos que crianças estão tendo acesso, jogos perigosos, né? E isso vai desenvolvendo na criança uma certa agitação, né? Jogos violentos também. Então, assim, a gente tá muito preso às tecnologias. Eu vejo agora recentes escolas não permitindo mais, né, o uso do telefone, e eu acho isso muito positivo. A gente tem que ter equilíbrio e limite também com o uso das tecnologias. Gente, para mim é perfeito. Eu amo, não tô aqui falando mal, né, do uso da tecnologia não, porque faz parte do meu trabalho, eu atendo online também, né? Mas é buscar o equilíbrio. Então a gente vê que essa aceleração, a tecnologia ela tem dado um empurrãozinho a mais, sabe? Essa produtividade, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar buscando. Então tem muito a ver com isso. Doutor, existe até uma nomenclatura, nomofobia. Que é o medo irracional de ficar sem o celular. Sem o telefone. Sem o telefone ou sem outros aparelhos, né? Sim, existe também um aplicativo no próprio celular, salvo engano, Quality alguma coisa, Quality Life, Quality Time, que mede quanto tempo o cidadão, a pessoa passa ao celular. E o brasileiro fica em média 9 horas por dia ao celular. E no final da semana tem um relatório semanal. Totalmente doentio. Muito, muito. E o relatório semanal, e você, passei pouco tempo essa semana. Quando vai ver, passou 6 horas por dia, né? 4 horas. Então a gente ter um equilíbrio nisso também vai nos ajudar nas outras áreas da nossa vida, né? Ajudar um estudo, ajudar no tempo de qualidade com a família, que isso também é promoção de saúde mental. A gente está perto das pessoas que a gente ama. Então a gente vê mais jovens sendo diagnosticados. Sim. Né, levar sempre um profissional, né, para estar promovendo esses espaços de diálogo. Inclusive eu trouxe até
um exercício prático, né, para os nossos ouvintes, para todo mundo que está nos assistindo aí, para a gente fazer no final. E esses exercícios podem ser, né, promovidos por profissionais, né, por educadores, né, qualquer pessoa pode estar promovendo, ou até mesmo os próprios gestores, né, estarem promovendo esses espaços de fala, de escuta. Eu acho que começa por esse caminho. E aí vai aprofundando conforme a caminhada. E assim, por isso que nós psicólogos, a gente tem esse ouvido treinado, né, de como ouvir, de como intervir. Não é qualquer pessoa que vai fazer uma mediação em um episódio de crise, quando uma pessoa está com um episódio de ansiedade, de transtorno do pânico ou de uma crise suicida. Não é qualquer pessoa que vai conseguir manejar, né? Por isso que é tão importante ter profissionais de saúde mental nesses espaços, né? Tanto nos trabalhos, como nas escolas, como nos CAPs, enfim. Isso é muito importante, de verdade. Hércules. Ok, vamos abordar a questão dos tabus, né? Ter depressão, ter ansiedade, ter síndrome do pânico, por muito tempo tentaram incutir na mente das pessoas que era a falta de Deus. O padre Fábio de Mello veio há pouco tempo nas suas redes sociais e falou sobre a forte crise de depressão que ele está sentindo. Como uma pessoa tão próxima a Deus como um padre Marcelo também já teve problema com peso, já ficou extremamente magro, depois engordou, enfim. Como desmistificar esses tabus? Antes deles serem pessoas religiosas, né, são seres humanos, né? Então, depressão, ansiedade, a gente tem que sempre estar lembrando que não é falta de Deus, não é falta de força de vontade, é um transtorno mental que precisa de cuidado. Assim como eu vou ao dentista quando meu dente quebra, quando meu dente dói, né? Eu posso buscar ajuda profissional quando a minha mente ela não está ali legal, quando ela não está bem, né? Então a gente precisa entender que certos certas coisas têm lugares específicos para serem tratados, né? No caso inclusive uma amiga minha falava sobre o caso do padre Fábio, né, de Mello. Foi recente. Foi bem recente, né? E a gente está ali numa linha muito tênue, né, entre ser um exemplo de vida, né, porque pela religiosidade dele, ele acaba inspirando muitas pessoas, e uma pessoa frágil. Então, quem é essa pessoa que é algo muito paradoxal. Isso, paradoxal. Então, mas antes de tudo é um ser humano e nós estamos sujeitos, é inerente, né? Como você falava, o erro é inerente, né? Então, a doença também, o transtorno também, né? Claro que a gente não quer. Quem é que quer quebrar um braço? Quem é que quer quebrar um dente? Quem é que quer ter um transtorno mental? Obviamente, ninguém quer. Mas estamos sujeitos a isso. E tem tratamento, né? Tem possibilidades. Então, se as pessoas começarem a visualizar que tem jeito, né? Que tem formas de tratar, que a gente consegue, sim, trabalhar, ter uma qualidade de vida excelente, né? Fazer nossas coisinhas do jeito que a gente gosta, ter uma família, né? Ter essa perspectiva de vida, eu acho que a chave começa a mudar por aí. Eu acho que a gente consegue desmistificar muita coisa. E a lembrar que há motivações. Sim. Há motivações que nós desconhecemos. E muitas vezes nós queremos conhecer essas motivações pela pressa de saber o que o outro está sentindo, mas há motivações por trás de cada caso. Bom, a gente viveu em 2019, 2020, e aí veio anos vivendo a pandemia de Covid-19, até a gente, ali em 2022, começar a restabelecer as nossas vidas. A pandemia da Covid-19, ela ajudou as pessoas ainda mais a adoecerem mentalmente? Com certeza contribuiu. Contribuiu porque nós estávamos acostumados a um ritmo, né, vivencial. E a gente foi surpreendido a desacelerar. A gente precisou parar. Sobretudo na época do lockdown. Sobretudo nessa época nós tivemos mais índices de tentativas, porque algumas pessoas estavam longe de suas famílias, né, tentativa de suicídio, né, longe de suas famílias, não, ou então parentes que faleceram e vocês não podiam se despedir, né, então a gente teve um índice muito alto, né, de diagnósticos feitos na pandemia, e na época, né, os psicólogos já faziam atendimento online, então a busca também por esses profissionais aumentou significativamente,
né? A gente tem aí dados, né, em vários artigos científicos falando sobre isso. E a gente viu o quanto que as pessoas precisam das outras. Né, o quanto nós precisamos umas das outras, né? A gente estava ali, não podia ir no supermercado, não podia dar um abraço, não podia pegar na mão, não podia viajar para ver seus parentes. Então, imagina como é que fica a mente do sujeito, como a nossa mente ficou, né? O impacto disso. Se alguém falasse pra gente agora, a partir de amanhã começa a lockdown novamente, né? Como que a gente não ia ficar hoje, se a gente pensasse, porque a gente já passou por isso. Né? Imagina a gente pensando viver uma situação dessa novamente, entendeu? Então, até hoje a gente tem os impactos em relação à pandemia e em relação à saúde mental das pessoas que viveram essa pandemia. Como é que as pessoas, Duda, influenciam a saúde mental de outras pessoas no seu ponto de vista? Porque a gente participa da vida das pessoas. Sim. Nós queremos ter uma pontinha ali. Sim. E aí o que acontece, né, especificamente, para que as pessoas elas sejam influenciadas por outro e mudem os seus estilos de vida e os seus pensamentos sobre a vida? Eu acho que assim, é muito difícil você chegar para a pessoa, vista de tal forma, faça isso, isso e isso. Enquanto a pessoa ela não tem consciência que aquilo é bom para ela não vai mudar. Né? Ela vai sempre fazer daquela forma. Então, é tentar ser um exemplo mesmo. Né? Eu não consigo colocar ali a todo custo que a pessoa siga meu estilo de vida, faça do jeito que eu faço, né? Coma essa comida aqui super, hiper, mega saudável, né? Enquanto a pessoa não perceber que aquilo dali vai ter um impacto positivo, né, na vida dela, ela não vai mudar. Então, eu acho que é muito de você falar, né? Verbalizar. Né? Olha aqui, como eu tô bem, tô aqui fazendo um exercício, ou tô aqui lendo um livro, cara, esse livro aqui tá, olha, me transformando. Pensa num livro bom, né? E as pessoas vão, olha que curioso, o que tem nesse livro que eu nunca vi, não sei. E você vai falando, as pessoas vão trazendo para si. Eu vi algo, e não sei se isso corresponde à realidade, que nós somos a soma das cinco pessoas com as quais convivemos. Faz sentido para mim. Faz total sentido, né? Faz sentido pra mim. Eu acho que... E olha só, e aí a gente para nesse momento pra observar quem são as 5 pessoas, né? Que a gente tá convivendo com muitas pessoas tóxicas, muitas pessoas. E isso influencia demais. Isso influencia demais. Né? Demais. A gente tá com meio de pessoas tóxicas, a gente vai acabar se tornando uma pessoas também. Tóxicas, relações tóxicas. Sim. Enfim. Sim. E a gente vai trazendo, a gente vai puxando, internalizando. Vamos falar do papel dos profissionais? E aí, eu pergunto, qual o teu papel para o cuidado da saúde mental? Eu acho que eu trabalho o cuidado com a saúde mental em todos os meus cantos de trabalho, né? Porque eu sou bombril, gente, eu trabalho em muitos locais. Né? Na escola, né, a gente tem vários projetos voltados para a saúde mental com as crianças e adolescentes e também com as famílias. Né? A gente sempre está promovendo diálogos, para a gente estar aí cuidando dessas crianças, desses adolescentes. Como professora de psicologia, né, tá há mais ou menos um ano que eu estou na docência, e eu tenho também discutido muito casos clínicos com os meus alunos, né, fazendo eles refletirem um pouco, para se tornar esse profissional acolhedor, empático, e na clínica realmente atuando ali de forma clínica, trazendo intervenções mais diretivas, e como ser humano, né? E como uma pessoa que gosta muito de rede social também, gosta de conversar, eu compartilho um pouquinho sobre a minha jornada, né? Desde também do diagnóstico do TDAH e da ansiedade. Eu venho falando um pouco sobre isso, os desafios que eu tinha lá atrás, como era para mim lá atrás, como é hoje, olhando como profissional, como pessoa que vivenciou muitas coisas em relação a isso. Então, eu tento trazer um pouquinho de mim em todas essas áreas. Né? E nos locais onde eu estou, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar, de dialogar. Sempre que tem uma oportunidade, né, incrível como essa, de estar participando, eu acho que faz total diferença, faz total sentido. Vou fazer uma pergunta meio óbvia. Uhum. Né? A psicóloga vai para a psicóloga, também com faz certeza. Análise de tempos em tempos. Sim, com certeza. A gente tem um tripé muito importante, que é estudo, supervisão clínica, né? Supervisão em geral, quem tem escola, quem está na clínica, e psicoterapia. E eu ainda adiciono mais. Tem a minha psiquiatra, tem a academia e tem os meus medicamentos, né? Então, ainda tenho mais alguns atribuintes. Mas, sim, a gente precisa de cuidados. Né? Antes de ser psicóloga,
somos seres humanos. Então a gente precisa sim estar cuidando da nossa saúde mental. A gente precisa uma válvula de escape, porque senão a gente não aguenta. A gente escuta muita coisa, né? A gente acaba absorvendo. Então a gente tem sim que ter. Se eu tô tratando uma pessoa, se eu tô ali fazendo uma intervenção, que aquele assunto mexeu muito comigo, onde que eu vou trabalhar isso, né? Claro que eu vou ter que ser muito ética se eu não conseguir manejar de encaminhar essa pessoa para um outro profissional. Mas eu tenho que trabalhar isso. Me atingiu de alguma forma, né? Mexeu comigo, com o meu eu, o meu íntimo. Então eu tenho que ir para minha psicóloga, sim. Inclusive, psicóloga, beijo para você, Bruna, maravilhosa. E é isso. Você trouxe a fala aí que existe para você a psicóloga? Sim. Psicoterapeuta, psiquiatra, né? O que esses 3 profissionais têm em comum e o que eles têm de diferentes? Para eu não sair com essa dúvida. O que é que o psicólogo faz, o psicoterapeuta e assim sucessivamente. O psicólogo eu classifico como psicoterapeuta também. A psiquiatra, ela tem a medicina. Certo. Então a psiquiatra, ela pode medicar. Em alguns casos específicos de transtornos mentais, sejam ansiosos, sejam depressivos, a gente precisa entrar com a medicação. O psicólogo ele não pode prescrever a medicação, né? Então o psiquiatra ele vai estar ali fazendo uma avaliação, muitos trabalham em conjunto com a psicoterapeuta, a psicóloga, né? Para estar entendendo o caso, né? Porque a intervenção da psiquiatra é diferente da psicoterapia, né? Da psicóloga. Então a gente pode estar, né, juntando aí as ideias para estar trabalhando esse caso com mais propriedade, com mais assertividade. Então tem essa diferença aí. Então a psiquiatra tem a medicina, né? E ela vai também estar aí contribuindo com outras questões, né? E também trabalhando o histórico familiar, porque a gente sabe que quem tem depressão, quem tem histórico de depressão na família, de ansiedade, também a gente tem, né, as porcentagens de ter... Os casos genéticos. Os casos genéticos, né? Então, a gente tem umas porcentagens de vir a ter, né, algum transtorno mental. Então, é muito importante também investigar isso, né? Tanto a psicóloga como a psiquiatra faz esse processo de anamnese para entender e tudo mais. Então, existe essa diferença, mas ambos, né, trabalham com muito acolhimento, com muita escuta empática, né? Escuta qualificada, não é qualquer escuta, não é escuta de bar, que qualquer cantinho a gente encontra, não, gente, é uma escuta realmente profissional, qualificada, então tem essa diferença. Duda, nós vivemos em sociedade, o todo, em comunidade, os grupos, como que nós podemos criar uma comunidade mais empática, mais acolhedora? Acho interessante, eu amo essa palavra, acho que acolhimento é minha palavra da vida mesmo. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito os nossos valores, né? A nossa essência. Como que eu vou ser empático com o outro se eu não me vejo com cuidado, com carinho, né? A gente tem muitos casos de casos estranhos, assim, de escuta, de pessoas que brigam, que tiram, né, a vida um dos outros. Uma sociedade que a gente fica assustada de viver até, né? Mas eu acho que a gente, falando um pouco sobre isso, né? Falando sobre pessoas que foram muito felizes sendo empáticos, eu acredito que faz a diferença. Eu acredito que a gente pode transformar a nossa realidade. E educação, né? Eu acredito no poder transformador da educação. Acho que a educação, ela realmente move montanhas, né? E que usa o quê? A fala. Sim. Como transmissor do conhecimento. Né? Então, eu acredito que a gente vinculando essas duas coisas, né, vai para um caminho bem legal. Duda, existe a solidão e existe a solitude. Isso. A solidão é aquele sentimento que me deixa mal. Um sábado à noite eu tô em casa e tô mal. E a solitude, eu tô em casa assistindo um filme e tô pleno, tô bem. Sim. Como transformar a solidão em solitude? Começa com autoconhecimento, né? Por que começa com autoconhecimento? Porque a solidão, você vai entender que solidão é essa, né? Que tipo de solidão é essa que eu sinto, né? A partir do autoconhecimento, você começa a amar a sua própria companhia, né? Eu tinha uma cliente, inclusive, que ela falava assim: eu não consigo ir no cinema sozinha, eu tenho que estar acompanhada. Eu não consigo ir no shopping, não consigo. Eu falei assim: vamos por partes. O que causa essa sensação de estranheza, de você ir para um cinema sozinha, de ir para o shopping sozinha? É porque eu nunca fui. Você tentou?
Não. Então que tal tentar fazer alguma coisa sozinha? Né? Então a gente não está acostumada à solitude, né? A gente sempre quer estar acompanhado. Claro, é muito gostoso, né? Estar acompanhado das pessoas que a gente gosta. Mas em alguns momentos a gente precisa sim dessa introspecção, de entender que eu preciso de momentos meus, né? Até familiar, né? Tem muita gente em casa, mas ter o meu tempinho ali reservado para me curtir. O meu cantinho também. Então a solitude, ela vai te proporcionar coisas, né? De reflexões, de insights. Né, de você estar curtindo uma coisa ali que você gosta e aproveitando a sua própria companhia. Mas, para algumas pessoas, é muito desconfortável. Então, você tem que entender que desconforto é esse. Por isso que começa com autoconhecimento. Respirou? Queria te perguntar. Vi que você ia falar, mas eu queria fazer uma outra pergunta. Aproveite, dá a respirada para perguntar. Fala um pouco sobre o ócio criativo, Duda. O ócio criativo. Interessante a pergunta. Interessante. Estreando bem, né? Não é? O ócio criativo. A gente precisa... eu acho muito legal, porque eu gosto de trabalhar com arte também, digital. Eu gosto de umas coisas assim bem... Canva me ajudando muito nesse processo. É bom. Designers que me perdoem, que usei outros tipos de programas. Mas, enfim. A gente precisa de momentos de ócio. Né? Se a gente está produzindo muito, a gente vai chegar um momento que a gente vai cansar. Estafa. Vai paralisar ali e não vai sair nada. E aí eu vou fazer o quê? Vou me zangar com isso. Vou ficar estressada, vou ficar irritada, não vai funcionar, não vai pra frente. Né? A gente tem o ócio diferente da procrastinação. Né? A procrastinação você vai deixando e é isso aí. Vida leva eu. Né? Então, assim, não. Né? A gente precisa de momentos de pausas necessárias, de pausas com propósito. Eu estou parando por quê? Né? Porque eu preciso descansar, que eu preciso, né, relaxar minha mente, para depois eu conseguir, né, de uma forma mais produtiva, ter a minha criatividade, né? Então, assim, eu estava planejando aqui várias coisas para falar e tudo mais. Eu falei, mas não vou falar isso, não vou falar aquilo. E acabo ficando zangada e não flui, né? Não flui, gente. Se a gente forçar, não vai pra frente. Tem que ter leveza, tem que ir com calma. Vou parar um minutinho, vou beber uma água, vou tomar um banho. Aí depois eu volto. Então, assim, a criatividade é uma coisa que ela é trabalhada e ela não é forçada. Né? A gente não nasce sabendo fazer muitas coisas. Né? A gente vai trabalhando. A criatividade também é isso. E o ócio faz parte. Né? Para pausarmos em algumas atitudes da nossa vida, a gente precisa de vez em quando dizer não. É isso. E é muito difícil para algumas pessoas dizer não. É Por verdade. que as pessoas têm essa dificuldade de dizer não? Medo de desagradar. Eu acho que é muito isso. Inclusive, eu tenho essa dificuldade e trabalho muito em terapia, trabalho com os meus clientes sobre isso. E a gente tem medo de desagradar o outro. Né? Quer abraçar o mundo com as mãos. A gente não consegue. Né? E tu já pensou, fala assim, fulano, mas eu preciso muito de ti, e você gosta tanto daquela pessoa, e você fala, não, tudo bem. Aí você lembra, poxa, mas eu já tinha marcado um compromisso. E aí você acaba tendo que desagradar outro para agradar né? Então, assim, eu acredito que parte muito desse medo, mas isso vai começando a ferir o teu limite. Né? E quando fere teu limite, você vai o quê? Adoecendo. E acaba se anulando. Se anulando, com certeza, adoecendo, se anulando total. Né? Mas eu vou dizer sim para uma coisa que eu não quero fazer, que não faz sentido para mim. Como que é isso? Mas eu vou ser grosseira? Não, a gente não precisa ser grosseira dizendo não. No momento eu não tô podendo, infelizmente eu não posso, poderia ser outro dia, que tal... Né? Então a gente vai aí manejando as formas para a pessoa não falar só não e ser grosseira e pronto. Eu tenho um amigo que ele costuma, às vezes, quando não quer algo, apenas dizer não. E aí, ele acompanha, às vezes, quando alguém insiste, por quê? Alguém pergunta, por que você não pode? Porque eu não quero. Interessante. Mas ele pôs o limite dele. As pessoas vão achar ele um pouco rude, talvez, né? É isso, mas as pessoas respeitam. E depois passa e parece que aquele não... Tranquilo, né? Foi um episódio à parte. Mas sim, é importante também a gente ter esse limite. Ele sabe o limite, ele entende o limite dele. Né? Não, porque eu não quero. Eu acho que também... Não tô no momento, não tô na vibe. É a forma mais confortável dele dizer não, né? Vai, o não. O não também é pedagógico, né? Com
Com certeza. Totalmente pedagógico. Com certeza. E é preciso. Total. Todo ser humano precisa exercitar o não na sua vida. Eu faço sempre isso. Porque o que é que nós temos de mais valor? Eu acredito que é o tempo. Com certeza. Se às vezes nós não conseguimos dizer não para algumas situações, nós vamos estar perdendo tempo com coisas que nós estamos a fazer forçados. Né? Se anulando. E que poderíamos estar fazendo outras coisas que poderiam estar nos ajudando, Sim. né? Enfim, mas é importante a gente dizer não. Eu também tenho muitas dificuldades de dizer não. As pessoas gostam muito de aprender, às vezes, por exemplos. E aí eu gostaria de perguntar especificamente, você teve algum caso especial com você, ou particular seu, sobre saúde mental que poderia compartilhar com a gente, que poderia ajudar as pessoas em relação aos cuidados da saúde mental? Sim. Eu tive um episódio na minha gravidez, né, em que eu estava passando por um processo muito difícil de ansiedade e eu senti que eu estava sendo... alguém estava me seguindo no supermercado, na época, né, e eu na época não falei pra ninguém, né, acho que eu falei pra minha mãe, não me recordo, e na mesma hora, a minha mãe, né, assim, ficou preocupada ali, depois, falei, não, preciso de ajuda, então ela já buscou terapia. E a minha mãe, ela sempre foi essa pessoa muito revolucionária, porque quando eu tinha 8 anos, eu comecei a roer as unhas, né? Já era um episódio... Aliás, antes disso, quando eu larguei o bico, né? Já comecei a roer as unhas. Então, minha mãe já percebia que eu falei, essa menina tem uma boa coisinha, né? Eu não sabia o nome, né? Mas ela já estava muito atenta em relação a isso. E com 8 anos, eu comecei a minha primeira terapia. Né? Então foi muito legal. Assim, eu não sabia o que eu estava fazendo lá, né? Mas eu adorava a tia que era lúdica, né? Tinha vários recursos legais. Então, teve esses episódios como exemplo, né? Assim, a gente olhar para as crianças, olhar para o meu filho também, eu vejo muito isso, né? De tentar trabalhar nele coisas que eu vejo que podem ser traços de ansiedade ou já do TDAH, né? A gente fazer avaliação específica para isso. Então, a gente se cuidar nesse sentido. Eu acho que a minha mãe, ela me ajudou muito a olhar para os outros, né? E trabalhar com os clientes também. Assim, eu tenho uma cliente que ela teve episódios em apresentações de seminários, né? Ela tinha muito medo de se apresentar, então ela sempre era um sofrimento intenso para ela. Né? E aí a gente aplica algumas técnicas, técnicas de respiração diafragmática, técnica do gelo, né? Você colocar um cubinho de gelo na mão e esperar ali, né? E você respirando, e você vai realmente focando no gelo derretendo, né? Depois façam esse exercício em casa, né? Ela foi criando as próprias técnicas. Eu comecei a escrever sobre o que eu tô sentindo e colocar pra fora esse... Claro, eu não tava com ela 24 horas, então ela também foi criando as próprias técnicas, né, pra ela se regular, né? Então eu acho que vai muito disso. Você vai entendendo muitas coisas também em terapia e as próprias pessoas, né, elas podem identificar o que é que faz bem, o que é que faz sentido pra se regular naquele momento, aquele episódio de crise, por exemplo. Me fala um pouco sobre a higiene do sono. Ai, maravilha, eu gosto muito desse tema. Né? E por que higiene do sono, né? Porque a gente está tão acelerado no nosso dia e quando a gente vai dormir é difícil para algumas pessoas relaxar. É difícil para ti relaxar. Sono é terrível. Pronto, a gente vai criar estratégias para você dormir melhor. Como é que faz isso, né? Tem gente que gosta de colocar aqueles barulhinhos de chuva, né? Ou um barulhinho de ASMR, não sei falar ASMR, isso aí. É uma coisinha assim bem diferente, né? Tem gente que gosta, que prefere. Eu gosto muito de barulho de chuva, né? Particularmente, amo barulho de chuva, né? E a gente vai criando um ritual pré-sono. Como é que é isso? Se eu tenho um hábito de tomar banho antes de dormir, então eu tomo banho um pouquinho mais cedo, vou preparando o meu cérebro para aquele momento, né? Eu vou dando sinais de que eu vou descansar, né? Telas. A gente sabe que o uso excessivo de telas durante o dia vai impactar total no sono. Então a gente tenta, né, eu preciso utilizar telas, então um óculos com proteção, né, que dá ali para
dar uma protegida maior em relação a estar deitado. Quando eu estou deitada, eu estou relaxando. Faz um exercício de respiração, né? Tenta relaxar. Eu gosto muito de passar creme nas mãos e nos pés, né? Dá uma relaxada, faço uma massagem nas mãos, faço uma massagem nos pés, né? E tento ali focar para que eu entenda que eu vou descansar, que aquele é o momento de descansar, né? Tem gente que faz banho premium, adoro fazer esses banhos premiums, né? As mulheres aí amam. Coloca uma velinha com vela aromática, né? Cria um ambiente, né? Tomar banho sem a luz, né? Do teto, ou enfim, a luz da vela. Então, assim, você vai criando o seu momento para o seu corpo entender que você vai começar a relaxar. Então, eu acho que a higiene do sono é isso. Pra ter um sono reparador. Reparador. Né? Por mais que seja só 6 horas, a gente dorme tarde e acorda cedo, né? Geralmente as pessoas é assim. Mas você vai entendendo que é um momento, né? Se você ficar até tarde assistindo ou zapeando alguma coisa, então vai ser mais difícil dormir, né? Vai ser um pouquinho mais difícil. Só um detalhe, o Brasil é o segundo país que fica mais tempo frente às telas. Isso também é muito prejudicial. Gente, o Brasil ele tá aí lá nos rankings, né? E das coisas que talvez precisamos repensar. Não é lá em cima, é ali no meio, ali no meio, ou ali embaixo. O Brasil É tem dessas. Tem. Acho bacana esses movimentos para que a gente possa garantir um sono tranquilo. Mas este ser humano só precisa se deitar. Pronto, pra quem não tem dificuldade. Eu acho que eu tenho também muito sono. Acumulado. Gente, eu também tenho muito sono, de verdade. De verdade. Invejinha branca de você. Né? Vai passar. Passa aí. Pronto, mas vou transmitir aqui um pouquinho de sono pra ele. Amo dormir, é muito bom. É só deitar. Bom, a gente está quase finalizando o nosso podcast. Eu gostaria de que você trouxesse aqui alguma mensagem para o nosso público, para que as pessoas possam abrir mais a mente para o cuidado com a saúde mental. Perfeito, eu preparei aqui um exercício para a gente fazer essa finalização bem legal. Perfeito. Tá? E aí, o que é o objetivo desse exercício? Estimular que as pessoas reflitam um pouco sobre a sua saúde mental, tá? E identificar quais são as áreas que precisam de mais atenção. E aí, você vai começar como? Você vai imaginar a sua saúde mental como uma casa. Pensa aí, uma casa. E para essa casa se manter firme, ela precisa de alguns pilares principais, né? Autoconhecimento, relacionamentos, autocuidado e significado, se faz sentido ou se não faz. No autoconhecimento, você vai fazer a seguinte pergunta: como você tem entendido e validado os seus sentimentos? Anotem aí. Faça esse exercício. Nos relacionamentos, como estão as suas conexões com as outras pessoas? Elas te fortalecem ou drenam a sua energia? Olha como é importante os relacionamentos, né? O autocuidado. O que você faz diariamente ou semanalmente para cuidar de si? Isso pode ser fisicamente, emocionalmente, de forma relacional. E significado. Você sente que a sua vida ela tem sentido? Quais as atividades ou momentos te fazem sentir isso? Se tem sentido ou se não. E depois que você fizer essa reflexão de responder essas perguntas, você vai fechar os olhos por um momento, né, e perguntar qual desses pilares está mais forte na tua vida hoje e qual está mais frágil, que precisa desse cuidado, dessa atenção maior. E aí, se você fosse construir essa casa, né, você teria que reforçar esse pilar que está mais frágil, né? Será que é no relacionamento? Né? Será que é no autocuidado? Será que é no significado? Ou no autoconhecimento? Então, a partir disso, a gente vai entender algumas estratégias. Será que eu vou precisar reservar 10 minutos para ter um momento de autocuidado, de meditação, ou de uma higiene do sono? Ou se eu vou marcar um café com alguém que faz anos que eu não vejo, ou ligar para alguém que faz anos que eu não converso, dormir mais cedo, né? Ou buscar uma ajuda terapêutica. Tá? Então, a saúde mental é um processo de construção, né? Nem todos os dias a gente vai estar bem. Não é todo dia que a gente está 100%. A gente faz 1% para estar bem todos os dias, né? Então, eu acho que é muito isso, esse processo de você olhar para si, cuidar de si para cuidar do outro,
a gente precisa estar bem, primeiramente, para cuidar do outro. Eu acho que a gente caminhando por este caminho, né, as coisas elas vão se encaixando. Perfeito. E aí, para finalizar, realmente, vês como que a gente pode fazer do Janeiro Branco um movimento contínuo, que não seja apenas lembrado saúde mental no mês de janeiro, mas todos os meses do ano. Assista sempre esse podcast. Primeiramente, assista sempre esse podcast, sempre que precisar. Coloquei como podcast de cabeceira. Né? Eu gosto de sempre estar vendo, né, coisas que me façam, né, trabalhar minha saúde mental, me fazer refletir, né, falar sobre. Eu acho que é muito importante continuarmos falando sobre saúde mental, continuarmos abrindo espaço, né, para as pessoas falarem, ouvir, que é muito importante também, né, e cuidar da gente, cuidar dos outros, né, acolher, entender o que é que pode ser melhorado, ter essa generosidade, né, e esse olhar de eu posso melhorar isso, eu posso mudar isso. Eu acho que a gente consegue sim passar um ano aí, né, com metas, com perspectivas, né, se a gente estiver bem, a gente consegue alcançar tudo isso. Perfeito. Afinal, é a mente que manda no corpo, né? Isso, não exatamente. Parabenizar você pela sua atuação, pela sua performance. Acho que todas as dúvidas foram dirimidas, não é isso, Emanuel? Com certeza. E aí a gente agradece, realmente, continuando os agradecimentos aqui do Hércules, por você ter se disponibilizado a participar desse nosso primeiro episódio do ano de 2025. Ele está trazendo essa temática que é muito importante para nós começarmos a pensar realmente melhor sobre a nossa saúde mental, que vai ser primordial e que vai acompanhar todos os dias da nossa vida, que vai nos ajudar a seguir alguns caminhos. E dizer que para mim é uma honra estar recebendo você aqui nesse podcast, porque a gente já se conhece há um tempão. Sim. Minha ex-estudante, agora uma grande profissional que ajuda muitas pessoas. E eu gostaria que nesse finalzinho do podcast você pudesse dizer para o nosso público aqui aonde as pessoas podem encontrar a Duda. Ah, pronto. Gente, eu estou em vários lugares. Não, primeiramente eu gostaria de agradecer também pela oportunidade de estar aqui com, né, 2 grandes comunicadores, com a equipe que eu estou, assim, encantada, né? Alguns eu já conheço, outros eu tive a oportunidade de conhecer agora, né? Me sinto muito honrada, é a 3ª vez que eu participo aqui com a equipe, né, de vocês, então isso para mim, profissionalmente, é grandioso, né, de estar num ambiente que eu sou fã, que eu conheço há muito tempo, desde a época da profissional, que eu era estudante, né, então ter a oportunidade de estar aqui para mim faz parte do meu crescimento profissional e pessoal também, né, estou muito feliz, de verdade. E em relação a me encontrar, né, vocês podem me encontrar na rede social, Maria Eduarda, FS Psi, tá, estou lá. A gente pode conversar, a gente pode trocar figurinhas, sou super disponível, super acessível também, né? Também trabalho como professora na Unic, né? Dou aula de psicologia lá, se alguém tiver interesse de conhecer um pouquinho mais o curso. E sou psicóloga escolar do CPF, né? Do colégio aqui, um colégio aqui de Xeramobim, e atendo online, né? Também então vários lugares você pode me encontrar, né? Participo de projetos, enfim. Estamos por aqui. Perfeito. Paulo Freire falaria que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. É verdade. Arrasou, esse homem tá demais. Amei. Perfeito. Essa troca é muito Faz total sentido pra mim. Olha, e é sobre isso. É sobre isso que a gente tratou, sobre saúde mental, no nosso primeiro podcast do ano. Agradecer grandiosamente ao parceiro Joaquim. Bate aqui, Joaquim! Tá. O Hércules, assim, direitinho, porque ele tá começando. Vai dar certo. Marquinhos, pá! Aê, o homem é grande, valeu! Duda, muitíssimo obrigado mais uma vez. Gente. E a você, ó, coração, beijo, abraço. Não esqueça de nos acompanhar em todas as plataformas: YouTube, Spotify, canal 180 da sua Brisa Net TV, Brisa Play, na Canudos FM 106,7. A gente encerra por aqui, mas convido você a já ficar ligadinho no nosso podcast, a nossa próxima edição, que já vai vir com muito mais para você. Tchau, até a próxima!